Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Thiago Cardoso aqui, mais um conteúdo saindo nesse canal. Fico muito feliz, muito obrigado pelos inscritos, muito obrigado a você também que não é inscrito pelas visualizações. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no nosso canal, ativar os sininhos aí. Uma vez por semana a gente está publicando algum vídeo aqui interessante para você na área do direito público, na área do direito tributário. Futuramente a gente tem planos aí para falar também de outros assuntos, mas é isso aí, a gente conversa posteriormente, tá bom? Então, satisfação enorme ter aqui a audiência de vocês, ter aqui a moral de vocês, beleza? Bem, conforme nós conversamos lá no Instagram durante toda essa semana, eu prometi para vocês que hoje nós falaríamos sobre um conteúdo interessante aqui a respeito de carga tributária, a respeito do Brasil. Nós pagamos muito tributo, eu acho que isso não é novidade para vocês que estão aí nos assistindo, né? O Brasil tem sim uma carga tributária muito alta, porém, eu acho que a grande discussão não é nem a questão da carga tributária em si, mas sim o quanto desse valor que é arrecadado é investido em serviços públicos no geral. E recentemente saiu um estudo, e esse estudo eu fiz questão de trazer para vocês aqui, que é exatamente esse aqui, ó, que vocês estão acompanhando aí na tela. É um estudo sobre a carga tributária, né, e correlacionando a carga tributária do Brasil, não só do Brasil, mas de outros países também, né, com o IDH. E aí fazendo essa somatória, essa análise do estudo da carga tributária com o IDH, chegaram-se a um índice interessante que é o chamado IRBES, que é o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Bem, primeiramente vamos entender o que é esse índice, porque a gente leu o título aqui do trabalho, o que seria esse índice. Tá? Então vamos primeiro entender a metodologia para depois a gente chegar à conclusão e vocês entenderem onde é que eu estou querendo chegar com isso, beleza? Então vamos lá. Olha só. Bem, esse estudo, primeiramente, o que é importante a gente entender? Primeiramente, é importante a gente entender o que é esse índice, né? Esse RBES, tá? Então, conforme eu coloquei para vocês aqui, deixa eu só dar mais um zoom aqui para você poder enxergar melhor aí. Olha só, o que é esse índice aqui, pessoal? Esse índice aqui, ele é um estudo, ele está na sua 14ª edição. Esse estudo aqui é realizado pelo Instituto Brasileiro de Tributação, de Planejamento e Tributação, né? Instituto muito famoso, ó, IBPT. E eu vou deixar, detalhe, tá? Corta aqui para mim. Detalhe, eu vou deixar esse estudo completo aqui, tá? Ele é pequeno, são 8 páginas, mas eu vou deixar ele completo aqui para vocês na descrição, o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então voltamos então para o quadro, olha só. Esse estudo, então, está na sua 14ª edição. Esse estudo ele é de maio de 2025, então está ali na sua 14ª edição e é realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Então, esse estudo aqui, pessoal, ele analisou a relação entre a carga tributária, ou seja, o quanto se arrecada, e o Índice de Desenvolvimento Humano, famoso IDH, que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar por aí, né? O tal do IDH. Então, veja, esse índice aqui, ele é baseado no estudo correlacionando a carga tributária de alguns países. Eles pegaram aqui, vocês vão ver daqui a pouco, eles pegaram 30 países, então eles vão correlacionar o estudo pegando esses 30 países e correlacionando a carga tributária desses 30 países com o IDH deles também, certo? E aí chegaram a esse índice e vamos ver então onde que o Brasil se encaixa nessa história. Antes de mais nada, eu acho que é importante deixar claro para vocês como que se deu a metodologia, tá? Porque todo estudo tem uma metodologia, né? Você que já escreveu um artigo científico, fez aí um TCC, né? Você sabe que você tem que ter parâmetros metodológicos. Você tem que deixar claro como que aquele estudo ali foi feito, como que você chegou então àquele índice, como é o caso aqui. Então, qual que é então a metodologia utilizada? Bem, foram utilizadas duas metodologias, tá vendo aqui, ó? Esses dois pontinhos aqui foram utilizadas duas metodologias que acho que é importante a gente deixar claro. Então, o primeiro parâmetro que foi utilizado foi o seguinte: eles cruzaram a carga tributária com o PIB, certo? Então, eles pegaram esses países que eu vou mostrar para você daqui a pouco, que o Brasil está incluso nesses países. Esses dados são dados da OCDE 2023. Então, eles pegaram essa carga tributária versus correlacionada ao PIB de 30 países da OCDE e mais o IDH obtidos pela ONU. Então, os dados aqui coletados são da OCDE e da ONU, certo? Então, eles utilizaram aqui então, a carga tributária em relação ao PIB de cada um desses países e correlacionar essa carga tributária com o IDH, beleza? Aí qual que foi a fórmula de cálculo para chegar então a esse índice, ao IRBES? A carga foi a seguinte, pessoal, ó.
presta atenção aqui. A carga tributária de cada país teve um peso de 15%. E o IDH de cada país teve um peso de 85%. Ou seja, o IDH teve um peso maior para se chegar a essa fórmula. Por que o IDH teve um peso maior? Eles explicaram isso, inclusive, no estudo, né? O IDH ele teve um peso maior, ó, de 85%, porque os pesquisadores entendem que o desenvolvimento humano ele é mais representativo do bem-estar do que apenas o percentual de impostos cobrados, certo? Então, por isso que o cálculo foi levado mais em consideração aí o IDH, beleza? Então, quanto maior o valor final do IRBS, melhor é o retorno dos tributos para a sociedade, beleza? Então, volta aqui para mim aqui. Vocês entenderam, então? Qual foi a metodologia, então? A metodologia foi o seguinte, eles pegaram dados da OCDE e dados da ONU, relacionados, respectivamente, à carga tributária relacionada ao PIB desses países e o IDH desses países. E aí correlacionaram esses dois valores, dando um peso maior, obviamente, para o IDH. E o resultado desse cálculo gerou, então, o índice de bem-estar. Esse índice de bem-estar, ele é denominado aqui como IRBS. Beleza? Certo? Entendido aí? Então pegou a carga tributária correlacionada ao PIB, pegou o IDH, fez um cálculo, uma correlação, dando um peso maior, obviamente, para o IDH, certo? Nesse método de pesquisa aqui. Então, chegou-se ao índice, beleza? Então, olha aqui, presta atenção aqui. O índice, então, que eles chegaram, calcularam o índice e tudo mais, e eles chegaram, então, a esse ranking aqui, ó. A pesquisa foi realizada tomando-se como base 30 países, como eu falei para vocês, né? Foram 30 países no mundo que tem a maior carga tributária e como que ficou a classificação. Então, veja, pessoal, vamos lá para a classificação. Em primeiríssimo lugar, ficou a Irlanda. A carga tributária sobre o PIB da Irlanda, pessoal, 22,70%. Lembrando que esse índice aqui, essa carga tributária, é com base em dados da OCDE de 2023, tá? Em 2023, o IDH da Irlanda é de 0,950, que é muito alto, né, cara? Lembrando que o IDH ele vai no máximo de 0 a 1, né? Então, quanto mais próximo de 1, maior é o IDH daquele país, beleza? Então, fazendo essa correlação com a carga tributária sobre o PIB, correlacionando o IDH, dando então um peso de 85% para o IDH, chegamos então ao índice do IRBS de 169,65, o que acabou colocando a Irlanda em primeiro lugar. No ranking anterior, ela também figurou em primeiro lugar. Então, a Irlanda permaneceu em primeiro lugar. Em segundo lugar, veio a Suíça. Então, o PIB da Suíça, a carga tributária em relação ao PIB da Suíça é bem maior do que o da Irlanda. O IDH é um pouco maior também, mas a Suíça teve um índice de 165,11, concedeu a ela o segundo lugar e o último estudo também permaneceu então em segundo lugar. E terceiro lugar, os Estados Unidos, né? Tem uma carga tributária em relação ao PIB aí de 26,90%, o IDH de 0,921, o índice então de 162,35, o que acabou concedendo então o terceiro lugar aos Estados Unidos. E no estudo anterior, os Estados Unidos então acabou mantendo a posição. O mesmo com a Austrália, que também permaneceu em quarto lugar em relação ao estudo passado, tá? A carga tributária da Austrália aqui 29,10%, IDH 0,942, chegou-se então ao índice de 161,61. Agora interessante é Israel, cara. A carga tributária em Israel em relação ao PIB é de 29,70%. O IDH é 0,927, o que concedeu a Israel um índice de 159,64, o que acabou concedendo a Israel o quinto lugar nesse ranking aqui, cara. Israel ficou em 10º lugar. Agora subiu para quinto lugar. Interessante isso aqui, né? O estudo é de 25, mas esses dados é de 2023, beleza? A gente sabe que Israel está em conflito armado, aquele problema todo que Israel está enfrentando, né? Mas é bom a gente sempre lembrar desses dados aqui de 2023. Aí depois vem aqui, né? Coreia do Sul, Nova Zelândia, Canadá, Islândia, Japão, Argentina. Olha a Argentina, cara. Carga tributária de 28,60, o índice de 0,849. Então, figurando em 11º lugar. Cara, no ranking anterior, ela estava em 22º lugar. Então, subiu também aí 11 posições, né, cara? Isso é muito bom.
Aí depois vem então, ó, Noruega, Reino Unido, Uruguai, República Tcheca, Alemanha, Eslovênia, Espanha, Eslováquia, França, Hungria. Tiago, cadê o Brasil? Em último lugar. Carga tributária alta em relação ao PIB, né? 33,46%. O índice, o nosso IDH em 2023, 0,786, o que acabou então nos dando um índice aí, ó, de 143,37. Infelizmente, a última posição e que nós mantemos, né? Porque no último estudo também nós figuramos na última posição, cara. Percebeu que o Brasil tem uma carga tributária elevada, mas o grande problema aqui não é necessariamente a carga tributária, o grande problema aqui é quanto disso que é revertido para os fins básicos, para o investimento público de qualidade, né, cara? Para o bem-estar da sociedade. O quanto que é arrecadado é revestido de fato para o desenvolvimento humano, né? Essa é uma questão que a gente precisa refletir. E aqui, ó, quero mostrar para vocês aqui também essas conclusões dos estudos, né? Então, a conclusão que eles tiveram aqui no estudo, ó, que no ano de 2025 completa-se então a 14ª edição consecutiva desse estudo, né? Em que o IBPT apresenta o IRBS, quase um estudo a cada ano, utilizando-se para efeitos comparativos um ranking de 30 países com a maior carga tributária no mundo. Beleza? Aqui que está o detalhe, presta atenção, pessoal, ó, desde a primeira edição do estudo, o Brasil tem se mantido no 30º lugar, cara. Ou seja, no último lugar. O que demonstra que o valor decorrente da arrecadação de tributos continua sendo mal aplicado no país, apesar de termos uma carga tributária alta, digna de países desenvolvidos, como Reino Unido, França, Alemanha, né? Porque se você pegar, ó, Reino Unido, França e Alemanha, você pega aqui, cadê, ó, Reino Unido, você pega aqui a França, você pega aqui, ó, cadê a Alemanha aqui? A Alemanha, ó, a carga tributária, ó, 35,30, 38, 42, o Brasil tem 33. Mas esses países, eles têm um IDH maior do que o nosso, o que, consequentemente, acaba refletindo no posicionamento nesse ranking. Então, apesar de termos uma carga tributária alta, digna de países desenvolvidos, como Reino Unido, França, Alemanha, o IDH nacional reflete um desenvolvimento humano muito precário, cara. Muito precário. Certo? Aí aqui essa tabela também é uma tabela bem interessante, ó, porque aqui é uma, desde a primeira edição do estudo, né, que são 14, né, esse estudo aí é o 14º, então, cara, durante todos eles o Brasil figurou em 30ª posição, olha lá, em último, infelizmente, né, infelizmente, ó. Aqui, quais foram os países líderes? Ó, primeiro estudo, Estados Unidos era o líder, depois a Austrália figurou duas vezes líder, depois voltou 2 vezes Estados Unidos, depois a Austrália de novo, aí depois veio a Suíça, aí depois, ó, cara, só deu Irlanda, hein? Só deu Irlanda até então. Então, de 2018 até 2025, só deu Irlanda. Ah, Thiago, mas eu já vi estudos que não é a Irlanda que está em primeiro, é a Noruega, é a Suíça. Então, deixa eu conversar um detalhe com vocês aqui. Isso depende muito de metodologia, né? Eu achei interessante a metodologia do IBPT, porque eles utilizaram o IDH e utilizaram a carga tributária, tendo como base dados da OCDE. Vou continuar lendo, inclusive se você tiver acesso a pesquisas mais atuais, também mais atualizadas, ou, né, o que você... Deixa aqui nos comentários, né? Vamos debater sobre isso. Acho que isso é muito interessante. Todas as vezes que nós falamos de diminuição de carga tributária, nós temos que ter em mente que o Brasil, a Constituição brasileira, ela é uma Constituição que garante muitos direitos sociais, muitos direitos da população. Isso é interessante, isso é legal, isso é sensacional. Mas isso requer também um alto gasto tributário. Isso requer também muito do orçamento público. O Brasil arrecada muito, porém, ele não investe o tanto que arrecada para esse desenvolvimento humano tão defendido pela Constituição. Então nós precisamos pensar sobre isso e esse vídeo é só para você refletir sobre, para que nós possamos discutir realmente o que importa, tá bom? Não deixe de dar o seu like aí se você tiver gostado do vídeo, considere se inscrever aqui no canal, deixe seus comentários aí sobre o que você achou, sobre dicas, sugestões dos próximos vídeos aí. A gente se encontra na semana que vem no próximo vídeo. Muito obrigado, um excelente resto de semana para vocês aí, fique com Deus e até a próxima. Valeu!